Será que o Tokoyami e a Jiro vão conseguir ajudar o Hawks a destruir o capacete do All For One nesse capítulo de hoje, mano? Fica aí e vamos descobrir isso hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Animania. Então bora lá já começar esse capítulo incrível de My Hero Academia. Então bora! Já começa com o Endeavor caído no chão, ele refletindo sobre o Shoto e falando ele está bem, pensando também não só no Shoto, mas sim no seu filho o Tomura, e ele começa a respirar. Que diabos eu tô fazendo? Eu não devia ter me enfurecido com o All For One. E assim começa o capítulo de hoje, capítulo 355, extras. Com isso ele continua falando que ele causou tudo isso, essas feridas, essa batalha é tudo minha culpa. E já corta para batalha nos céus com o Hawks e o Tokoyami e a Jiro lutando contra o All For One. Com isso, o próprio Hawks vê que ele não acertou o pulmão do Endeavor. Com isso, ele percebe que ainda o Endeavor dá para voltar para a batalha e continuar os ataques. E assim ele e os outros dois heróis vão tentar dar o máximo de suporte e segurar o próprio All For One até o Endeavor voltar. Isso que aconteceu com o Endeavor é mostrado no capítulo anterior, que eu vou deixar linkado aqui em cima, tá bom, pessoal? Continuando, o Hawks começa a falar que de fato foi que o Endeavor disse: vão morrer. E assim é assim mesmo, como eu sou patético, fala Hawks, e falando assim: me salve outra vez, herói. Com isso, Tokoyami diz é claro, e partem os dois para cima do All For One. Com isso, o All For One fala: é muito perda de tempo, não tem uma opção que seja improvável, eu não posso deixar nada acontecer com o Tomura. O golpe no Endeavor não foi fatal, enquanto estiver vivo ele vai se levantar, ou seja, o objetivo deles é me atrasar até o seu retorno. Assim, o próprio All For One percebe que a estratégia do Hawks e dos outros dois heróis é atrasar ele o máximo possível até o próprio Endeavor voltar para a batalha. Assim, o próprio All For One parte para cima, atacando a Jiro, que está em cima do Tokoyami. Mas só que ele não consegue acertar a Jiro por um motivo. O Hawks consegue tirar ela o mais rápido possível com suas penas e consegue dar quase um acerto no próprio capacete do vilão número 1, passando só pelo um pouco de segundos a menos. E ele fala: eu não vou deixar que você os mate, Endeavor. Com isso, os três começam a dar o seu melhor no meio da batalha. O Tokoyami pergunta se a Jiro está bem. Ela fala: está tudo bem. Com isso, o Tokoyami fala para Jiro que agora o alvo deles não é o próprio All For One, mas sim é a máscara dele. Se a gente destruir, a gente vence a batalha. Com isso, a Jiro, depois de ser quase supostamente atingida, ela fala, tremendo sério, mesmo com uma determinação sombria, e ela começa a refletir sobre aquilo. Eu vi nele aquele cara chegando, aquele ataque que ele me deu, até meu medo veio atrasado. Então é isso que o Midoriya e o Aoyama estão enfrentando. É isso, meus amigos. Ela fala isso se tremendo, e o próprio All For One vê que ela está se tremendo e fala: coitadinha,
Está com medo? Você veio para cá com a mentalidade de um estudante, não foi? Então, vocês jovens são só praticamente coadjuvantes nesse sonho. Sonhar é alto demais para vocês. Com isso, o próprio All For One começa a preparar um ataque avassalador. Hawks, Togoyami e Ajiro percebem aquele ataque, mas só que não dá tempo de desviar. O ataque acerta praticamente dois. Hawks e Ajiro se ferem no meio da batalha, com o próprio All For One dizendo: você não tem pena suficiente para salvar eles e nem você mesmo. De qualquer jeito, porque nascem só poderes fortes aqui vão ganhar de mim. Com isso vemos que a Ajiro foi acertada, perdendo parte da sua orelha esquerda, achando assim que eles poderiam conseguir lutar contra o All For One. Com isso, o próprio All For One começa a se autobajular. Acham que tem chances contra mim? O rei dos demônios? Acham que são especiais? Esse papo de medo, de fortes e de fracos, não tem nada aqui para vocês, seus fracos. Com isso, a Jiro grita falando: de forte e de fracos não são pessoas especiais, eu não ligo para isso, nada disso importa. Você fez meus amigos chorarem, e ela começa a chorar também, atacando o próprio All For One com tudo, o máximo dela, com o ataque Hellblade Sonson Round legado. Com isso, a movimentação do próprio All For One começa a ficar meio parada. Com isso, a movimentação dele começa a ficar um pouco mais lento, mas mesmo assim ele fala: ainda te falta muito, criança. O meu poder é absoluto. Sua fraqueza é tudo que esbanja para mim. Quando ele vai atacar para acabar com a vida do Togoyami e da própria Jiro, ele percebe algo meio diferente. As individualidades que ele usa para lutar contra os outros heróis começam a se lutar entre si, começam a segurar o próprio All For One. Com isso ele grita: não pode ser, nem com a New Order foi assim. Então quer dizer que todos foram afetados pela fraqueza de um inseto. Com isso, a Jiro grita chamando Hawks, gritando: Hawks, venha! E o Hawks vem com tudo, machucado, falando: 1, 2, 3, sempre no mesmo lugar, para aumentar a rachadura, aceleração de onda sonora, de grão em grão, lâmina dos ventos cortantes. Assim, o próprio Hawks consegue quebrar a máscara do All For One, tirando um pedaço dela, assim dando um exposto na máscara. Com isso, agora dá para conseguir derrotar o próprio All For One. E com isso, golpes em sequência, a máscara agora foi destruída. E assim termina o capítulo 355. E o mangá fará uma pausa nessa semana, então quer dizer que dia 10 não teremos, quer dizer, dia 11 não teremos Boku no Hero, agora só dia 17. Então vai ser uma semaninha de pausa pro autor, né, dar uma descansada na mão, pensando naquelas ideias maravilhosas e começar a escrever.
Mas, mano, que capítulo foi esse, velho? Na moral, quando eu vi o próprio Alpha, mano, acertando a Giro, mano, eu pensei que tinha pegado só aqui no rosto dela, aqui, pela bochecha, pegando pela bochecha e arrancando a orelha. Mano, quando eu olhei de perto, eu disse, não, Alpha, tu não fez isso não, Major, tu não fez isso não. Mas quando eu vi, ele só arrancou uma orelha dela, mano, fez assim, de raspão. Mano, que loucura. Mas, então foi isso. Se vocês gostaram do capítulo de hoje, não se esqueçam de comentar aqui embaixo e falar o que vocês acharam desse capítulo, se acharam bom, se acharam legal, será que a Giro e o Togoyami e o Hawks vão conseguir ajudar o próprio Endeavor na próxima batalha quando ele voltar? Então, não se esqueçam também de se inscrever no canal, porque ainda tem muitos vídeos a vir, beleza? Então é isso, valeu, falou, até mais e aproveitem esse sábado maravilhoso. Fui!